وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Antes de começar a aula, algumas irmãs fizeram algumas perguntas. A pergunta foi sobre se as pessoas nos cemitérios, nós sabemos que tem o castigo do túmulo. Se as pessoas forem castigadas, há alguém que ouve esse castigo ou não? Inclusive a irmã perguntou, os animais, eles ouvem o castigo ou o grito das pessoas que estão dentro do túmulo, se elas são castigadas? Na realidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou sobre o castigo no túmulo. E ele disse que essa nação, e falou sobre outros túmulos de pessoas que eram enterradas, que estavam sendo castigados, e que essa nação ela será colocada em teste dentro de seus túmulos. Isso significa que são que tem o castigo dentro do túmulo. E tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala sobre um dos castigos, quando os anjos eles vêm para perguntar para a pessoa, para questionar essa pessoa se ele é crente em Allah subhanahu wa ta'ala ou não. Perguntam do seu Criador, perguntam de Allah subhanahu wa ta'ala se ele adora um único Deus ou não. Perguntam para ele quem que é seu Deus, quem que é o mensageiro que foi enviado a vocês, qual que é o livro que foi enviado para vocês seguirem. São perguntas importantes que serão colocadas dentro do túmulo e as pessoas irão responder ou não. A pessoa que trabalhava de acordo com essas palavras, que falava La ilaha illallah e colocava em prática La ilaha illallah, que acreditava no mensageiro Muhammad alayhi salatu wassalam, estiver de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e acreditar no Corão Sagrado e estiver de acordo com aquilo que ela colocou em prática no Corão, na sua vida, essa pessoa ela consegue responder e não será castigada. Agora, a pessoa que não conseguiu colocar em prática essas ações, ele não irá conseguir responder. E tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala que os anjos eles irão bater nessa pessoa na sua cabeça. E ele disse, ele irá dar um grito que todas as criaturas irão ouvir, menos os gênios e os humanos. Então aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, exceto gênios e humanos que não conseguem ouvir o grito dessa pessoa que está sendo castigada dentro do túmulo. Isso significa o quê? Que os animais, eles ouvem. As demais criaturas, elas ouvem. Nós que não ouvimos. Por quê? Tem outro hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, se eu soubesse que vocês não iriam um enterrar o outro, eu pediria a Allah subhanahu wa ta'ala que ele fizesse vocês ouvirem o castigo das pessoas dentro de seus túmulos. Imagine se Allah subhanahu wa ta'ala permitir que a gente ouvisse os castigos do túmulo. Alguém conseguiria mais dormir, comer, trabalhar? Acho que não, jamais. Por quê? Naquele local é um local diferente. É um local onde começa a vida real. Se tiver um castigo, é um castigo real ali. Se tiver um benefício, é um benefício real. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou, inclusive, que toda pessoa que for enterrada, o túmulo irá apertar essa pessoa. Então todos nós seremos apertados pelo túmulo. Primeira coisa que vai acontecer é o aperto do túmulo com o corpo das pessoas que estão ali. Tem uma maneira que somente Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece, ele sabe. Então esse aperto, o Rasul alayhi salam, o que ele disse? Ele falou, esse aperto para os crentes, como é que vai ser? Para os crentes é um aperto como se fosse uma mãe que está com saudade do seu filho e ela chega e aperta o seu filho. Como é que será esse aperto? É forte, não é? É um aperto forte, mas não é um aperto de castigo. E depois o túmulo irá largá-lo e estender sobre essa pessoa e ele terá o quê? Ele irá ter os benefícios. Agora, a pessoa que não é crente em Allah subhanahu wa ta'ala, o Rasul alayhi salam, ele disse que essa pessoa terá um aperto do túmulo. Esse é o início, é o bem-vindo dele. É o bem-vindo dele, né? É o mal-vindo, não é bem-vindo na realidade, né? Até que as suas costelas, elas se modificam.
A costela da direita vai para a esquerda e a da esquerda para a direita. Então esse é um aperto de castigo para mostrar para essa pessoa que você estava em cima da terra fazendo o que você queria. Dentro da terra você já não tem mais como escapar do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Você teve anos, você teve dias, você teve noites, você teve meses e anos para você fazer e colocar em prática as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, mas já que você não colocou, então chegou o momento de você ser cobrado por isso. Hoje nós, inshallah, vamos começar, inshallah, depois do Asr, inshallah. Hoje nós estamos falando sobre a veracidade. Nós falamos sobre a veracidade do coração, da intenção de nós sermos sinceros, com sadiqin fi niyatina, fi qulubina. E nós citamos vários exemplos sobre isso. A pessoa que é veraz, que é verdadeiro, que é sadiq nas suas intenções, nós falamos sobre isso, que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar para ele um grande benefício, ele será beneficiado por Allah subhanahu wa ta'ala, ele terá grandes virtudes nesse mundo e no outro mundo. Hoje nós iremos falar sobre a questão da veraz nas palavras, da língua. No primeiro nós falamos da intenção. Hoje nós vamos falar do que? Da língua. Al-insan yakun sadiq bil-lisan. É ele ser veraz com a língua dele. Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: "Liyas'al as-sadiqina an sidqihim." Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar aos verazes da sua veracidade, daquilo que eles falavam nesse mundo. Eles serão cobrados no dia do juízo final. Então, se os verazes serão questionados, imagine os mentirosos. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Waqifuhum innahum mas'ulun." E parem eles serão questionados. Questionados por quem? Por Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Liyas'al as-sadiqin." Allah irá perguntar e questionar aos verídicos, aos verazes, aos verdadeiros. Até esses serão questionados no dia do final. Imagina, só a pessoa ser questionada já é um impacto, que a pessoa vai falar no dia do juízo final, perante todas as pessoas. O veraz, ele será questionado? Sim, Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre isso. Imagine a pessoa que mente, a pessoa que está fora dessas questões que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dele. E por isso que nós iremos falar hoje sobre uma questão de extrema importância, a questão da língua. A questão da pessoa ser verdadeira com a língua. An yakuna sadiqan bilisani. A pessoa ser veraz com a sua língua. Rasul alayhi salatu wassalam, quando ele falou sobre todas as ações, boas ações, quando o Sayyidina Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu perguntou para ele o que pode nos levar para o paraíso, nos salvar do fogo do inferno, o Nabi alayhi salatu wassalam قال إنك لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير. Você perguntou sobre uma questão importante e isso é fácil, para quem Allah subhanahu wa ta'ala facilitar. E ele citou sobre a oração, sobre o jejum, sobre o hajj, sobre al-jihad fi sabilillah, sobre as portas do bem, sobre as orações da noite, sobre as caridades. Falou sobre o Islã todo, para mostrar para o Mu'adh que essa é a porta do paraíso. E no final desse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse para ele: você quer por acaso que eu te fale sobre algo que você consegue levar todas essas boas ações junto com você no dia do final para ser recompensado por elas? O Mu'adh disse sim. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: segure a sua língua. Amsik alayka hada. Aí o Mu'adh ele estranhou, dizendo: quem pratica todas essas práticas, no final ele precisa segurar a sua língua para entrar no paraíso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele simplificou para ele, dizendo que a maior parte das pessoas que entram no fogo do inferno é devido às suas línguas. Devido às suas línguas. E por isso que Rasul alayhi salatu wassalam, ele falou bastante sobre a questão da língua. E os ulama, eles disseram que 10 partes do mal, ou 9 partes, dentre 10 questões que nós deveremos tomar cuidado com elas, é a língua. Quando falam sobre, diz que 9
dentre os 10 maiores pecados que a pessoa possa cometer, esses 9 todos estão relacionados ao quê? A língua. Lisan, a língua. Por isso que nós deveríamos tomar muito cuidado com isso, e principalmente quando a pessoa vai falar o que sobre algo que é de mentira, ou que ele estará mentindo. Por isso Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, ele segurava a sua própria língua. O Abu Bakr era chamado de quê? Abu Bakr as-Siddiq. O que é as-Siddiq? Kathir as-Sidq, aquele que fala bastante a veracidade, ele só fala a verdade. Foi chamado as-Siddiq. Allah subhanahu wa ta'ala chamou ele também dentro do Coran pelo Siddiq. E mesmo assim Abu Bakr, certo dia ele estava segurando na sua língua e Umar viu ele dizendo, Umar falou para ele: o que está fazendo, Abu Bakr? Ele falou: é essa língua que me deixou entrar em algumas portas que são do mal. Imagine o Abu Bakr, que somente falava a verdade. Ele temia que se tivesse escapado alguma palavra ou algo que ele possa ter falado que não esteja adequada com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Também vários dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até Ibn Abbas, ele disse: se o Abu Bakr está dessa maneira, imagine nós. Se o Abu Bakr, ele temia pela sua língua, imagine nós, que deveremos também temer pelas nossas línguas também. Por isso que Ibn Mas'ud, ele fala algo que a coisa que mais deverá ser presa nesse mundo é a língua. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fez, depois da língua nós temos o quê? Os dentes e os lábios. É o que está mais fechado, né? A mão está solta. Os olhos, eles têm somente uma porta, uma portinha. Os ouvidos estão abertos. Agora, a língua, ela está presa entre o quê? Os dentes e os lábios. Então ela tem duas prisões, duas portas de prisão, né? Para que ela seja mais segura, né? Rasul alayhi salatu wassalam, quando ele fala sobre sidq, ele disse: alaykum bis-sidq, alaykum bis-sidq, sejam verídicos, ou sejam verazes. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, a veracidade, ela encaminha para as virtudes. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, e as boas virtudes, elas encaminham para o paraíso. وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ, e a pessoa, ela continua fazendo o quê? Falando a verdade. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقِ, e insiste na veracidade. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِّيقًا, até que Allah subhanahu wa ta'ala escreve ele, determina que o seu nome seja verídico, uma pessoa veraz, uma pessoa verdadeira, sadiq. O Rasul alayhi salam, ele falou: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ, e cuidado com as mentiras, ou não sejam dentre os mentirosos. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, الكذب, a mentira, ela te leva para quê? Ela te leva para o mau caminho. Al-fujur são as más atitudes. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, al-fujur são as más atitudes, elas te levam para onde? Para o fogo do inferno. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبْ, às vezes a pessoa mente, ele insiste na mentira. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, até que ele seja inscrito perante Allah subhanahu wa ta'ala como o mentiroso. Então quem que mente, Allah subhanahu wa ta'ala escreve ele como a pessoa mentirosa. لذلك الرسول عليه السلام, ele citou em todas as nossas situações, até no nosso comércio também. O Nabi عليه السلام, ele fala no hadith sahih: البيعان بالخيار, البيعان بالخيار, aquele que compra e vende, eles têm a escolha de continuarem a venda ou de desistirem na hora que eles estão praticando as vendas. فَإِنْ صَدَقَا, então se os dois, um está comprando e o outro está vendendo, se os dois forem verídicos, se os dois estão falando a verdade, aquele que vende está falando a verdade e aquele que compra também está falando a verdade. O Rasul alayhi salam, ele falou: فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
e cada um mostrou aquilo que ele tem. Aquele que está vendendo uma mesa, um celular, ele mostra, olha, tem esse defeito, tem aquele defeito, tem isso, tem aquilo. Então ele não mente. Então se ele não mentir, ele está fazendo o quê? Está falando aquilo que é verídico. Então o que ele fala? فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا, se eles forem verídicos e mostrarem a realidade daquilo que eles estão comprando e vendendo, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, eles serão abençoados naquilo que eles compraram ou venderam. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا, e se eles esconderem e ocultarem aquilo que eles têm, às vezes o vendedor me fala, mas se eu mostrar esse defeito, o comprador não irá comprar. O Rasul ele falou, وَإِنْ كَذَبَا, e se eles mentirem, وَكَتَمَا, e ocultarem aquele que tem defeito, قال محقت بركة بيعهما, Allah subhanahu wa ta'ala, ele tira o que? محقت البركة, ele tira a bênção daquela compra ou daquela venda que a pessoa fez. Então por isso que muitas pessoas às vezes ele fala, eu tenho dinheiro, mas não tem a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, eu não consigo comprar nada com isso. E tem pessoas que têm pouco dinheiro, mas ele sente a bênção. Por quê? A origem disso teve o quê? Ou uma mentira, ou teve o quê? A veracidade. Então as pessoas, até nas compras e vendas, elas têm que ter o quê? A veracidade. Também, aqui o que nós poderíamos falar, اللسان الصادق هو الذي يتفق مع القلب أن يتساوى السر مع العلن. Na realidade, a pessoa que tem o coração veraz, esse deve estar de acordo com a sua língua. Então, para você perceber se a pessoa é verdadeira ou não, você vê as palavras dela. Se elas são verdadeiras, se ele é veraz nas suas palavras, saiba que seu coração também é veraz. Ele é verdadeiro dentro daquilo que ele intenciona também. Por isso que dhikrullah, a gente fala dhikrullahi ala al-lisan, a pessoa que às vezes você fala para a pessoa, você tem que lembrar e recordar de Allah subhanahu wa ta'ala, recorde bastante de Allah que você vai se sentir bem. A pessoa fala, mas eu recordei bastante de Allah e estou a mesma coisa, não consigo sentir bem, não consigo sair daquilo que eu tenho, do aperto e tal. A gente fala o que? As palavras da língua não estão de acordo com o que está no coração. E por isso que a gente fala sempre para as pessoas, né? Quando você senta depois das orações, você fala Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Essas recordações, elas são importantes. Quando a gente vai dormir também, a gente fala Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Quando você está falando Astaghfirullah, 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 tem pessoas que falam de uma forma bem rápida. Subhanallah, 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 Subhanallah. Então, a língua está falando mais, ela não está o quê? Ligada com o seu coração. Então, a veracidade dessa recordação, ela tem que estar ligada. A língua junto com o coração. Aí você vai sentir a realidade desse tasbih, desse tahmid, desse takbir. Se não estiver de acordo com o coração, estiver somente a língua falando, então isso não vai afetar no seu coração, não vai afetar nas suas, no seu corpo e na sua vida. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ, ele fala sobre os hipócritas no Alcorão Sagrado. قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Os hipócritas eles chegam e falam, nós testemunhamos que o Senhor é mensageiro de Allah. Estão falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah que falou deles? Ele falou, Allahu yashhadu, Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah sabe que você é mensageiro de Allah. Mas Allah testemunha que os hipócritas estão mentindo. Por quê? Eles falaram somente com a língua. E o coração deles não está de acordo com aquilo que está na língua. Então, para eles, o profeta Muhammad não é um mensageiro. Eles estão em dúvida com ele. Só que na língua eles falam. E por isso que a língua tem que estar de acordo com o coração. E por isso que a gente fala sempre que para você falar com a sua língua, você tem que ser as palavras verdadeiras. Você tem que ser veraz com isso. E elas devem estar de acordo com
a sua intenção para que elas afetem na sua vida positivamente. Um homem perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, ma amalul jannah? Quais são as ações do paraíso? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou: amalul jannah, as ações do paraíso. Qala as-sidq, amalul jannah as-sidq, a veracidade. Wa idha sadaqa al-abdu barra, wa idha barra amina, wa idha amina dakhala al-jannah. São palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou em seguida. Ele disse, quando foi perguntado quais são as atitudes ou as ações do paraíso, ele disse: a veracidade. E se a pessoa for veraz, se ele for verdadeiro, barra, ele será uma pessoa virtuosa. E se ele for wa idha barra, se ele for virtuoso, fa innahu amina, ele estará protegido por Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha amina, e se ele for protegido por Allah, dakhala al-jannah, ele entrará no paraíso. E aí ele disse, depois que o homem perguntou para ele também sobre as atitudes do fogo do inferno, qala wa ma amalu ahli an-nar? Quais são as ações das pessoas que entrarão no inferno? Qala al-kadhib, ele disse a mentira. As ações das pessoas que entrarão no fogo do inferno, a primeira coisa que seria a palavra mentirosa, as mentiras. Wa idha kadhaba al-abdu fajar, se a pessoa mentir, ele será uma pessoa cruel. Wa idha fajara kafar, e se ele for uma pessoa cruel, ele irá descrer em Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kafara dakhala an-nar, e se ele for um descrente, ele entrará no fogo do inferno. Então são duas palavras simples que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou. As ações das pessoas do paraíso são a veracidade, e as ações das pessoas do fogo do inferno são a mentira. A mentira, ela vai te leva até o paraíso, até o inferno. A verdade, ela vai te leva até o paraíso. Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela disse: yu'rafu al-mu'min. Como é que o crente é conhecido? Yu'rafu al-mu'minu biwaqarihi, com a sua dignidade. Walini kalamihi, e suas suaves palavras. Wa sidqi hadithihi, e de ser honesto nas suas palavras. São três questões que a Aisha, ela, quando foi perguntada, como é que nós sabemos que o fulano é crente? O fulano está entre os crentes. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala bastante no Alcorão Sagrado: Ya ayyuhalladhina amanu, ó aqueles que creem em Allah. Como é que nós poderemos saber quem que é o crente em Allah? Ela colocou três qualidades, para que cada pessoa saiba se essas qualidades existem nele ou não. Se elas não existirem, ele deve trabalhar para que sejam existentes na sua vida. Quais são? A sua dignidade, al-waqar, as suas palavras, que devem ser palavras suaves, não deve ser grosso na palavra, wa sidqi hadithi, e a honestidade e a veracidade nas suas palavras. Ele fala somente o quê? As-sidq, a veracidade. Rasul alayhi salatu wassalam, sobre a mentira aqui que ele fala. Certo dia, ele estava deitado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros ao seu redor. Aí perguntaram para ele: ó mensageiro de Allah, quais são os maiores pecados? Ma hiya akbarul kabair, os maiores pecados. Qala an-nabi alayhi sallam: ash-shirku billah, você descrer em Allah subhanahu wa ta'ala, ou fazer sócios com Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração. Ash-shirku billah wa uququl walidain, você desobedecer aos seus pais. Aí o sahabi que ele falou, que está citando o hadith, ele diz que, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se levantou e disse: wa qawlu zur wa shahadatu zur, wa qawlu zur wa shahadatu zur. O que é qawlu zur? É mentir. E a mentira, o testemunho com mentira, você mentir e testemunhar em mentiras. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou sobre o que? Sobre adorar ao único Deus. Se a pessoa não adorar, descrer em Allah e desobedecer aos seus pais, esses são os grandes pecados. E de repente ele sentou, como se estivesse falando, tem coisas também que estão junto com
esses dois grandes pecados. E ele disse, وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. Ele começou a repetir essas palavras. Você mentir e testemunhar em mentira. E você mentir, testemunhar em mentira. Ele foi repetindo até que o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, e nós falamos, leitahu sakat, se ele parasse de falar, de tanto que ele repetiu essas palavras, وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ, para mostrar a importância de que a pessoa deve deixar a mentira. Até outro hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um hadith que nós sempre falamos em Ramadã, uma pessoa que jejuava e rezava durante as noites, só que ela falava com as suas línguas mentiras, ou dos seus vizinhos. O Rasul alaihi wasallam, o que ele disse? La khayra fiha hiya fi an-nar. Essa mulher, ela não tem perdão, ela estará no fogo do inferno porque está usando a sua língua para falar as mentiras. As pessoas, por isso, quando os antepassados, os sahaba, os grandes ulama, eles ouviam esses hadith e os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre essas questões, o que eles falavam, o que eles faziam diariamente, ou toda sexta-feira, ou todo final de semana, eles sentavam e ficavam lá, preocupados com os dias que passaram, quantas palavras eles falavam, o que eles falaram, e essas palavras não eram adequadas, para que eles pedissem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ. A pessoa não fala palavra alguma, إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, a não ser que tenha dois anjos que estão escrevendo. O anjo que está do lado direito, ele escreve as coisas boas. E o anjo que está do lado esquerdo, ele escreve os pecados que a pessoa fala com a sua língua. E por isso, Aisha radiallahu ta'ala anha, ela soube, سمعت عائشة رضي الله عنها جاراتها أو جارات لها, algumas das suas vizinhas, يتحدثن بعد صلاة العشاء. السهر اليوم كل الناس تسهر مش هيك؟ As pessoas hoje, a maioria durante a noite, passa a noite conversando, ou em grupos, ou tal, né? A Aisha, ela ouviu que algumas das suas vizinhas, elas ficavam durante a noite e ficavam conversando. فَأَرْسَلَتْ جَارِيَةً لَهَا. Ela mandou uma garota que estava junto com ela, para essas vizinhas, para essas mulheres que estavam juntas. وَقَالَتْ, e ela disse para ela dizer a elas, قُولِي لَهُنْ, diga para essas mulheres, يَتَّقِينَ اللَّهِ, que temam a Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُرِحْنَ الْكَتَبَةِ, para fazerem com que esses anjos descansem um pouco, porque esses anjos estão escrevendo. Então que elas vão lá para dormir, para deixar esses anjos descansarem um pouco. لأن الملك لا يترك الكتابة حتى تنام, porque o anjo, ele não deixa de escrever, ele fica escrevendo até você dormir. Quando você dorme, ele sai. Enquanto você estiver acordada, ele vai lá e fica escrevendo. Principalmente as palavras. Principalmente as palavras. E por isso que nós deveremos sempre estar atentos às nossas palavras, deveremos estar atentos a cada palavra e deixar as mentiras, principalmente a questão da mentira, porque a mentira, ela é uma das questões que nós deveremos deixar e não poderemos permitir que as mentiras, elas tomem conta das nossas línguas. O Rasul alaihi wasallam, ele fala, eu finalizo com esse hadith, إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ. A pessoa talvez ele fale uma palavra. Na realidade, Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem ira dessa pessoa, ou da palavra que essa pessoa fala. مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالٍ. Talvez ele não leve em consideração essa palavra. Uma palavra. تَهْوِي بِهِ فِي جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا. Ela leva a pessoa a ser jogada dentro do fogo do inferno durante 70 anos. Uma palavra. Uma mentira só, ela pode te levar a castigo de 70 anos dentro do fogo do inferno. Uma palavra só. Imagine quantas palavras que nós falamos por dia, quantas mentiras às vezes a gente usa, e tem pessoas ainda que falam, 1º de abril, dia da mentira. Eles fazem até para mentira um dia, né? Para nós não termos nem abril
e nem maio. Sempre você tem que ter o quê? A veracidade. A veracidade tem que estar na sua língua. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, temam Allah, estejam junto com os verazes. Por isso que nós deveremos saber que as nossas línguas, elas são partes importantes do nosso corpo, e que diariamente, quando a gente amanhece, como está no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin illa wal jasad, não há um dia a não ser que todo o corpo, yukaffiru lisan, ele fala, as mãos, os pés, as orelhas, os olhos, o nariz, tal, todo o corpo, ele fala para quem? Para a língua. O que ele fala com a língua? Todo o nosso corpo, diariamente, ele conversa com a língua e fala: Taqillaha fina, tema Allah subhanahu wa ta'ala por nós, fa innama nahnu bik, nós estamos atrás de você. Fa in istaqamta istaqamna, se a língua for de acordo com o que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, nós estaremos atrás de você. Wa in i'wajajta i'wajajna, e se você se entortar, nós iremos nos entortar atrás de você. Então a língua é a principal. A língua é a principal parte do corpo que nós deveremos sempre ensiná-la a estar na retidão, de ser veraz, de ser verídica, de falar a verdade, porque o resto do corpo ele segue atrás da língua. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala preserve as nossas línguas daquilo que contenta Ele, inshallah, e que nos salve no dia do final. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Chefe, o primeiro dia, mentira branca, não é?